Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do pessoal que está nos acompanhando. Gostaria também de agradecer às instituições que estão nos apoiando, o Hospital Sírio-Libanês, a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, EEP, a HackMed, né? Esse é um evento que tem a promoção da Scholars in Medical Innovation. Eu gostaria de primeiro, então, apresentar a vocês a outra coordenadora do evento, que é a doutora Raquel, a Dilbe Moisés. Ela é médica e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, cirurgiã de cabeça e pescoço, e coordenadora do Laboratório de Investigação Médica, do LIM 28, da Faculdade de Medicina da USP. Ela também tem um Master em Public Health, pelo Programa de Eficácia Clínica, da Universidade de Harvard, e é coordenadora do Comitê de Vanguarda do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, Raquel. Raquel, seu microfone, Raquel. Agora sim. Agora sim. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Tiago, pela oportunidade de moderar essa sessão com você. É um enorme prazer que eu tenho e que agora eu vou apresentar os outros participantes dessa live. Vou começar pelo Tiago, que organizou tudo isso e juntou todos nós aqui. Já adianto que a gente teve que reduzir bastante os títulos, senão a gente ia ocupar um bom tempo dessa live só falando do currículo dos participantes, né? Então, o Tiago, ele é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, é mestre e doutor pela USP, PhD e pós-doutorado com Research Fellow em Harvard, ortopedista assistente do grupo Medicina do Esporte do HC, e é coordenador do Núcleo de Medicina do Esporte e do Núcleo de Regeneração de Tecido Ósseo e Cartilagem do Sírio-Libanês. E, por fim, é o coordenador também do Scholars in Medical Innovation, né, que depois ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Um dos nossos próximos participantes, vou começar pelo professor Felipe Fregni. Ele é um cientista renomado no desenvolvimento e testagem de dispositivos inovadores para aumento da neuroplasticidade, com mais de 500 estudos publicados, é atualmente professor associado da Harvard Medical School e coordena um grande laboratório de neurociência no Spaulding Rehabilitation Hospital. É coordenador do programa Scholars in Medical Innovation também, junto com o Tiago. Está numa outra live agora, deve chegar daqui a pouquinho para participar desta, né? Nosso outro participante é o Cauê Gasparotto Bueno. O Cauê é sextonista da Faculdade de Medicina da USP, intercambista na Harvard Medical School e no MIT Hacking Medicine, e é fundador e CEO da HackMed. Do HackMed. Por fim, o André Natan, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP em 2002 e título de doutor em Ciências pela também Faculdade de Medicina da USP em 2012. Atualmente é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Infecções Pulmonares da disciplina de Pneumologia do HCFM-USP, docente permanente da pós-graduação da disciplina de Pneumologia do HCFM-USP, médico assistente do Grupo de Transplante Pulmonar, também do HC, médico pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e coordenador do programa Experiência Sírio-Libanês para alunos de graduação, além de ser co-coordenador também do grupo da vanguarda do Hospital Sírio-Libanês. Então, agora eu passo de novo a palavra para você, Tiago, para a gente iniciar essa live. Ok, então, só explicando rapidamente, né, essa live vai até às 20 horas. Nos 5 minutos finais, a gente vai ter, então, as considerações de fechamento dos palestrantes. O Felipe, de fato, ele estava numa outra live, daqui a pouquinho ele alcança a gente. E o Cauê também vai ter um compromisso, né, Cauê? Tá de plantão aí. Então, daqui a 30 minutinhos, ele vai sair. Então, a gente vai começar com ele já, com algumas perguntas. Vamos tentar aproveitar bastante, né, o Cauê nesse momento, então. Então, Cauê, acho que a primeira coisa, antes da gente entrar no HackMed em si, até para você explicar depois o que foi o HackMed, algumas coisas a mais, fala um pouco para a gente como que você enxerga a inovação dentro da faculdade de medicina. Você
como aluno, você tinha uma disciplina de inovação, você via a inovação acontecendo na faculdade de medicina, e o que então te levou aí para fora, a procurar? Qual foi a sua experiência pessoal que você quis ir para fora procurar um pouco mais sobre inovação? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar com tanta gente boa assim, de uma live que vocês estão organizando. Muito obrigado pelo convite. E já me desculpo porque a internet aqui está meio ruim no hospital. Eu estou aqui no hospital universitário. Acho que a internet vai ficar um pouco lenta. Então, já me desculpo de antemão aí. Bom, Thiago, eu para ser bem sincero, gostava de pesquisa desde o primeiro ano da faculdade, me envolvo com pesquisa científica. Tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos científicos, tanto dentro do HC, quanto no Hospital Albert Einstein, onde eu fui bolsista lá também, na PESP, e no próprio hospital, trabalhando com, primeiro, mais focado em endometriose e respostas inflamatórias. Eu estudava bastante a parte de imunologia relacionada à endometriose. Depois fui para um projeto de leucemieloides. E, por fim, meu último projeto lá foi relacionado à inteligência artificial e Big Data. Mas, desde o primeiro ano, eu me interesso por esses temas relacionados à pesquisa científica, mas eu tinha pouco contato, propriamente dito, com a parte de inovação em si e empreendedorismo. Para ser bem sincero, até o terceiro ano da faculdade, eu nem sabia o que significava empreendedorismo. Mas uma os pontos positivos da USP, eu acho, é que ela abre algumas portas para a gente que muitas vezes a gente nem espera, né? E quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu recebi por e-mail um convite para um grupo. Na verdade, era uma turma que eles tinham criado dentro da USP, um curso chamado Inovação e Empreendedorismo, que era aberto para qualquer aluno da Universidade de São Paulo. E eu, como já tinha bastante interesse em pesquisa científica e pesquisa está bastante relacionada à inovação, por curiosidade, acabei me inscrevendo nessa disciplina. E foi uma disciplina que mudou completamente a visão que eu tenho do que eu quero fazer no futuro, de perspectiva de carreira, inclusive. Eu me inscrevi nessa disciplina, era uma disciplina bastante prática, né? Em que em 6 meses a gente tinha que trazer um problema que a gente vivenciava e construir uma solução para esse problema. Na época, dentro da USP, tinha uma questão muito forte de saúde mental dentro da faculdade, relacionada aos estudantes universitários. 12 colegas de turma meu tinham tentado se suicidar na época, né, 2016, 2017. Então, essa questão de saúde mental nos estudantes universitários estava muito... A faculdade estava se mexendo, tentando ver o que ela podia fazer pelo... Eu acho que a internet do Cauê de fato caiu, né? Ele sumiu aqui para a gente. Tudo bem, vamos ver se ele consegue conectar com a gente para terminar essa explicação, que é bastante interessante. Eu já ouvi essa história da motivação pessoal dele, vale a pena a gente ouvir. Bom, Raquel, você quer continuar com as perguntas, depois a gente volta para o Cauê? Pode ser, sem problemas. Okay. Então, eu conheço o Natan faz algum tempo já, a gente tem alguns projetos juntos, mas tem várias coisas que ele pode falar especialmente pela experiência que ele tem com alunos de medicina do Brasil todo, né, pelo programa Experiência Sírio-Libanês e também pelo evento Médicos do Futuro. Então, Natan, sei que você se formou em 2002, um ano depois de mim, né, mas com a experiência que você tem do contato com alunos de medicina do Brasil inteiro, que deficiências da formação do médico, na sua opinião, ainda podem ser sanadas nesse contexto de inovação em saúde? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ótimo, então tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí ao convite de estar aqui, Thiago, Cauê. Se o Cauê voltar, ele tem que me interromper, porque ele precisa voltar para o plantão dele, então eu vou dar a palavra para ele se ele conseguir voltar. Aí vocês dizem como vocês preferem que eu responda. De qualquer jeito, eu acho que eu vou só começar a minha resposta
pegando um gancho do Cauê, e depois eu acho que eu posso terminar ela mais terminar com os outros pontos que eu queria colocar. Mas eu acho que a primeira parte é o médico saber cuidar dele mesmo. Eu acho que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Então, talvez seja num link que o Cauê falou. Eu lembro que eu dou aula lá na faculdade de medicina também. Eu lembro do que foi aqueles anos que os pacientes, que os alunos teve aquele alto índice de tentativa de suicídio, e foi muito ruim. Então a gente teve que se inventar como professor e como faculdade também para ensinar o aluno a se cuidar, para ele cuidar de alguém. Tem muito mais coisa para eu falar, mas eu passo a palavra para o Cauê, e aí depois eu volto para ele poder depois voltar para o plantão dele. Por favor, Vamos lá, Cauê. Cauê. Cauê? Eu acho que vai ser você ainda, Natan. Gostei. Então eu vou Volta a terminar. palavra, Natan. Então volta para mim. Mas isso é uma parte super importante. Quer dizer, eu, pelo menos, me formei em 2012, a gente não aprendia a cuidar da gente mesmo, né? Então, acho que é uma parte super importante, é um desafio eterno da faculdade. Um outro desafio do que eu acho que a gente precisa sanar é a comunicação. Tem pena muito ainda. Então, o médico aprende uma série de hard skills na faculdade, e às vezes aprende a fazer ciência, aprende a prescrever medicação, mas não aprende a comunicar, né? Então, o que adianta a gente ser o melhor pesquisador se a nossa pesquisa não atinge quem precisa atingir? O que adianta a gente ser um excelente médico do ponto de vista técnico se a informação que a gente tem não consegue ser passada para quem precisa passar, que é para o paciente? E tem várias outras coisas. De comunicação também faz parte a gente aprender empatia, ter empatia, são técnicas de empatia, como que a gente passa de detentor do conhecimento, que é aquele médico antigo que era o detentor do conhecimento, o detentor do tratamento, para a gente ser um organizador do tratamento, a gente ser um facilitador do conhecimento. Então, assim, o conhecimento está aí. Então, como que não está mais na nossa mão? Está na nossa mão e do paciente. Então, como que a gente chega junto num tratamento que seja eficiente para ele, sem ser paternalista, mas também não sendo totalmente leviano do ponto de vista você, paciente, decide tudo que você precisa. Então, a gente passou de detentor do conhecimento para gestor do conhecimento, e nisso acho que a gente auxilia o paciente. Então, tem uma série de paradigmas que foram quebrados ao longo do tempo, e principalmente nessa última década, principalmente nesses últimos anos. E nesse ano, sem dúvida, né? Quer dizer, eu acho que o desafio de você ser um médico digital já era um desafio premente e se tornou uma realidade, né? Então, esse é um outro fato que a gente precisa ter em mente, e que a gente precisa se preparar como médico e precisa preparar os alunos, né, para que eles se virem muito melhor nessa realidade que vai ser cada vez mais frequente na carreira deles. O Cauê voltou? Será que temos o Cauê? Acho que está travado, né, Cauê? Você quer tentar sem o vídeo para ver se você consegue falar? Eu acho que não. Vamos continuar com o Natan, vamos discutir mais. E tem uma coisa que eu queria até devolver a pergunta para os moderadores. Eu adoro fazer isso nas lives, porque os moderadores geralmente sabem tanto ou mais do que a gente. E o Tiago, que é um pouco meu contemporâneo, e a Raquel também, é como que a gente enxerga a multidisciplinaridade na faculdade, né? Quando a gente fez faculdade, a gente começou a desenvolver a capacidade, e isso cada vez mais rapidamente, de ser multiprofissional na saúde. Então, sair daquela carcaça do médico e descobrir que, na verdade, nada anda, e graças a Deus nada anda, e anda muito melhor quando a gente trabalha com todos os profissionais de saúde em sintonia, né? Uma UTI não anda se todos não estiverem alinhados, por exemplo, fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista. As visitas multiprofissionais são cada vez
mais frequentes e absolutamente não era assim. Agora a gente tem a multidisciplinaridade do ponto de vista total, quer dizer, agora você, para criar, para desenvolver o conhecimento, para passar conhecimento, você precisa estar do lado de um designer, você está do lado de outras profissões que não são da área da saúde. Então eu jogo para vocês a pergunta como que a gente prepara os nossos alunos para esse desafio, Tiago? Isso acho que é uma coisa muito interessante que o pessoal discute em inovação, que é óbvio, né, são as pessoas. Como você monta um time, né, por exemplo. E para falar a verdade, tirando esses skills, né, que a gente aprende, que são skills técnicos, eu acho que o mais difícil para a gente são mesmo as relações humanas, né? Então, essa multidisciplinaridade, tanto dentro do hospital, mas quanto para a pesquisa também, elas são extremamente importantes, né? Porque, na verdade, a gente já sabe, desde que entra na faculdade, que o conhecimento que a gente adquire, depois de 5, 6 anos, ele já não vale mais, né? Então, a gente nunca vai ter todo o conhecimento necessário para poder ser uma pessoa autônoma e fazer as coisas sozinhos. Então, desde nossos colegas médicos, tanto quanto a equipe multidisciplinar, se a gente não tiver essa habilidade, né, de poder entender, eu digo mais, às vezes o pessoal da engenharia, né, o pessoal das ciências básicas, e agora essa nova vertente, né, do design, né, os arquitetos. Então, são linguagens que provavelmente, tanto para a nova geração que está se formando, tanto para a gente, se a gente não tiver esse domínio, também essas outras skills, a gente não vai conseguir se comunicar com eles e a gente não vai conseguir, na minha opinião, avançar, né, na medicina. Então, ou seja, a parte de relacionamento pessoal é uma das coisas que eu vejo que a gente precisa trabalhar e continuar estimulando bastante. Perfeito. Enquanto a gente está lidando com pessoas, isso na saúde, na economia, na política, enfim, nós temos que ter uma compreensão mais ampla sobre comportamento humano, né? Não à toa um psicólogo ganha um Nobel de Economia e por aí vai. E nesse contexto, o mundo está também se digitalizando, então eu acredito que a nossa interação vai ser cada vez maior com cientistas de dados, e a gente vai ter a gente vai precisar se alfabetizar melhor em compreensão de dados, em desenvolvimento de modelos preditivos, sem também deixar de lado a ciência do comportamento, aspectos super importantes da ciência do comportamento que os dados não explicam. Então, eu acho que cada vez mais o médico precisa ampliar o seu horizonte, além da medicina, para, de fato, ser um médico melhor. Bom, Cauê ainda com problemas, eu tenho pergunta para fazer para o Natan a noite inteira, não é problema. Cauê, consegue nos ouvir? Vocês estão me ouvindo? Mil desculpas, eu tentei mudar de lugar, aqui, acho que agora ficou melhor. Agora pronto, tá ótimo. Pode melhorando. Continuar com a sua resposta. Pois é, eu até esqueci onde que a gente estava mesmo. Você estava falando sobre a questão de saúde mental, o custo, a inovação, perfeito. Né? Sim. Perfeito. Esse curso, ele mudou muito a minha perspectiva do que eu queria fazer, porque ele me abriu como posso dizer, abriu minha cabeça para uma outra realidade que eu não conhecia, né? Então, a partir desse curso, o que aconteceu foi o seguinte, eu acabei trabalhando, né, bastante com design thinking, o conceito de Lean Startup, e como o próprio André falou, eu trabalhei com muitos alunos de outras áreas, né? A gente formou uma equipe multidisciplinar, então eu junto com alunos de filosofia, pedagogia, até geologia, física, engenharia, e a gente quis trabalhar justamente essa questão de saúde mental em estudantes universitários. E como eu disse na época, tinham vários alunos da minha turma que estavam passando por problemas relacionados a isso, e eu percebi que, na verdade, algo que tinha feito muita diferença ao longo da minha trajetória dentro da faculdade, eu me considerando um aluno super motivado com o curso, tinha sido presidente da Atlética, eu gostava bastante da faculdade, não entendia como os meus colegas não estavam vivendo a faculdade da mesma forma que eu, né? Como que poderia ser algo tão ruim
E na minha cabeça não fazia nenhum sentido um aluno tão bom, né, que foi selecionado pela FUVEST, que tinha um alto nível intelectual mesmo, não fazia nenhum sentido não estar bem, assim, não ter capacidade de passar de ano, sabe? Para mim isso não fazia sentido, tinha um outro contexto ali. E eu entendi que, para mim, uma grande diferença que tinha feito na minha vida, eu não tenho médicos na família, né? E uma pessoa que fez muita diferença para mim foi um mentor que eu tive lá no meu primeiro ano da faculdade, um cara que acabou abrindo bastante minha visão sobre o que eu gostaria de fazer na medicina, até sobre carreira. E eu entendi que talvez se meus colegas tivessem a oportunidade de ter um mentor tão bom quanto eu tive, talvez eles não estariam na situação em que eles se encontravam 3 anos depois. E eu resolvi criar um programa na faculdade, foi o programa de mentoria de carreira, em que, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi, dentro desse programa, entrevistar os meus colegas para tentar desenhar, né, qual era o perfil dessas pessoas, e depois fiz um MVP, que na verdade é um protótipo do que ia ser meu programa, né, para validar se realmente aquilo fazia sentido. Eu criei uma página no site da faculdade, mentoria de carreira, fmilso.com.br, e nesse site eu tinha um vídeo meu explicando o que era o programa de mentoria e uma pergunta, se a pessoa tinha interesse em participar desse projeto. E 150 alunos da faculdade se inscreveram no programa de mentoria de carreira. Alunos de todos os anos, e isso foi bastante surpreendente para mim, né? Porque eu validei que, de fato, aquilo que eu tinha ideia de que talvez fosse uma necessidade, de fato era uma necessidade, existiam pessoas que tinham interesse em participar disso. E aí, com a ajuda da Associação dos Antigos Alunos, da diretoria da faculdade, eu consegui montar o programa de mentoria de carreira. Meu piloto foi com 20 ex-alunos da faculdade que toparam ajudar esses outros estudantes de forma voluntária. Então, eu selecionei dos 150 a 20 alunos e coloquei eles em contato. Depois de um ano, 10 duplas continuaram conectadas e 5 estão juntas até hoje, me mandam mensagem ainda sobre a importância da conexão e como foi legal o programa. E aí eu percebi, cara, olha que legal isso, como que a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento dentro da faculdade de medicina, né? Algo que eu, como estudante, nunca imaginava que poderia fazer, criar um programa dentro da minha faculdade que beneficiasse outros alunos. Quão importante não seria os médicos serem informados com a ideia de que eles podem fazer isso dentro do sistema de saúde, sabe? O sistema de saúde é cheio de problemas no Brasil e a gente se forma na faculdade sem a visão de que a gente pode fazer alguma coisa diferente. A gente segue aquele caminho, geralmente um caminho mais tradicional, de que a gente vai ter essa carreira e vai ser assim. Quando a gente encontra um problema, a gente tenta só aceitar que ele existe. E muitas vezes a gente não tem a perspectiva de que a gente pode fazer diferente. E aí, desde então, eu venho pensando, né, como que eu faço para colocar isso dentro da faculdade, porque eu sentia que nenhum aluno... Eu fui um dos únicos alunos de medicina que se matriculou nessa disciplina. Então, eu percebia que nenhum colega meu estava se formando com essa visão que eu tive a oportunidade de ter. E então, desde essa época, eu fiquei pensando como eu faria para trazer esse conhecimento para dentro da faculdade de medicina. Até que em 2018 eu fui para o intercâmbio na Harvard Medical School, e aí lá que eu conheci o pessoal do MIT, e aí foi toda a história de criação do HackMed. Eu conheci essa galera do MIT que trabalha com inovação em saúde. Eles formam equipes multidisciplinares para resolver problemas dentro do sistema de saúde. E eu aprendi o modelo deles. Eu conheci o professor que tinha criado o grupo lá em 2011. Eu estava em 2018, eu conheci o grupo que ele fundou em 2011. E fui conversar com ele, né? Ele estava dando uma palestra para alunos de Harvard sobre o programa, sobre o grupo que ele tinha criado. Depois da palestra, eu fui conversar com ele. Falei, professor, eu sou brasileiro, eu vou voltar no ano que vem para o meu país, mas eu queria muito aprender o que vocês fazem aqui para levar algo parecido para o Brasil. E aí ele foi super receptivo, falou que tinha interesse, inclusive, em apresentar o Brasil para os filhos dele. Falou, então por que você não vem? Eu te apresento o pessoal aqui do MIT, você aprende nossa metodologia e depois faz a ponte para o Brasil. E foi o que eu fiz. Fiquei 5 meses com eles lá, ajudei a organizar 2 eventos, um em Nova York e outro em Miami. Eles tinham uma política de que quando você é novo, você tem que competir também para entender qual que é a metodologia, né? Então eu fui competidor em um dos desafios deles, que eles chamam de hackathons, que é um termo bastante presente no mundo da tecnologia, mas na medicina não é muito conhecido. É uma competição de 3 dias em que a gente rastreia problemas e tenta criar soluções, formando equipes multidisciplinares, em 3 dias, né? E fui para uma das competições em Nova York, no Mount Sinai Hospital, né, um dos grandes lá de Nova York. Me juntei a outros 4 colegas que tinham interesse em trabalhar com isso, que eu conheci lá no dia. Um cientista da computação, uma designer, uma estudante de enfermagem e
e um pesquisador. E a gente resolveu criar a gente resolveu trabalhar justamente com a questão de saúde mental em estudantes universitários. E no final dos 3 dias a gente criou um protótipo de rede social, que era uma forma dos alunos se conectarem com outros alunos que tivessem passado por um treinamento para reconhecer esse tipo de, digamos, patologia, ou profissionais da saúde que estavam conectados nessa rede também. E no fim a gente ficou em segundo lugar na competição com esse nosso piloto. E eu entendi a metodologia, falei, faz muito sentido. No Brasil a gente tem um sistema de saúde cheio de problemas, a gente tem um monte de gente que é boa, mas que também não tem as melhores oportunidades. Falta criar o ecossistema para fazer tudo isso acontecer. E aí que surgiu a ideia de criar o USP MIT HackMed, que era a primeira ideia que a gente tinha lá no começo. Eu liguei para alguns amigos que estavam trabalhando em outras áreas, uma amiga que era designer, estava trabalhando no mercado financeiro, um colega que estava indo para a terceira startup dele, e uma amiga que era dona de uma agência de eventos que já tinha organizado hackathons em outras áreas, para a Ambev e outras grandes empresas. E falei, quero fazer isso no Brasil, mas eu não faço ideia como a gente vai fazer para colocar isso de pé. E eles me ajudaram a desenhar, o HC comprou a ideia, a USP, a Faculdade de Medicina, comprou a ideia, eu entrei em contato com meus professores da Poli, da inovação, todos eles compraram a ideia, e a gente conseguiu fazer o evento. Em 3 dias, a gente trouxe mais de 1.200 pessoas. Para validar, o programa foi muito parecido com a ideia antiga, tinha feito um site com Save the Date, escrito, o que vai ser o programa, e 1.200 pessoas acessaram e disseram que tinham interesse em participar. E aí meus colegas lá nos Estados Unidos acharam muito legal e vieram para cá. 4 dos meus colegas do MIT vieram, meu professor de Harvard veio. E aí a gente conseguiu organizar em 3 dias o evento, foi para mais de 1.200 pessoas, um hackathon em que 39 projetos de startup surgiram, e a gente viu que realmente o modelo que eu tinha visto lá nos Estados Unidos dava para ser replicado aqui, e aí que surgiu a ideia de criar startup e tudo mais. É uma longa história, mas resumindo, acho que é mais ou menos isso. Ou seja, Cauê, eu sei que está quase aí no seu horário já, houve uma motivação pessoal muito grande sua, né? Assim, basicamente você que foi atrás, você que correu, você que teve a iniciativa e por conseguinte, você conseguiu fazer as coisas, né? Inclusive, tá de parabéns. Agora, diga uma coisa, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou para implementar esse programa aqui no Brasil, aqui na Faculdade de Medicina? O que você teve que superar? Qual que foi o maior problema que você encontrou? Eu acho que a medicina, às vezes, é meio tradicional, nesse sentido, a gente tem muito... É um ambiente muito fechado, né? E trabalhar com inovação, não tem como falar de inovação, como o próprio André tinha falado, não dá para trabalhar com inovação sem trabalhar com pessoas de outras áreas. O projeto só deu certo porque a gente formou uma equipe de 50 voluntários, que eram estudantes da Poli, estudantes da Design da USP, estudantes da Arquitetura da USP, meus colegas de Ribeirão também vieram, pessoal de muitas áreas diferentes. E eu acho que esse é um grande desafio, porque dentro da minha trajetória na faculdade, se eu olho para trás, poucas vezes eu tive a oportunidade de entrar em contato com pessoas de outros cursos. Eu fiquei praticamente 100% do curso imerso dentro do ambiente da faculdade, dentro do hospital, ou dentro da minha turma de medicina. A gente não sai muito desse ambiente fechado. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades, é mostrar que, para trabalhar com inovação, a gente precisa trazer esse outro mundo para dentro da área da saúde. Que existe um abismo muito grande hoje, eu acho. E que não dá para falar de inovação só trabalhando com médicos. Eu acho que nós, médicos, a gente tem um papel, falando nós, eu sou estudante ainda, tô quase lá. Mas eu acho que só os médicos, né, a gente precisa ter também a visão dos outros profissionais que estão trabalhando do outro lado. Eu acho que trabalhar com inovação é justamente isso, quando a gente traz algo que já está sendo implementado em outra área, que a gente consegue observar e ver que faz sentido na nossa, e quando a gente aplica na nossa, realmente vê que que faz sentido acontecer. Então, acho que é isso. A maior dificuldade que eu tive foi isso, encontrar um time multidisciplinar e abertura para isso dentro do cenário da saúde. Por sorte, eu tive uma equipe que compreendeu a necessidade disso, e o hospital, na época, também estava criando o centro de inovação, então eu dei um pouco de sorte também nesse sentido de pegar o timing certo. Talvez alguns anos atrás, né, eu não teria essa oportunidade. Precisa ter sorte também, né? Para conseguir as coisas, tem que estar no momento certo, na hora certa. Natan, Raquel, vocês querem aproveitar esses momentos com o Cauê para fazer alguma pergunta também?
Cauê, sei que está na sua hora já, mas eu fico pensando, quando a gente fala com o pessoal de inovação de outras áreas, eles têm uma dinâmica muito mais rápida e muito mais tranquila para testar coisas do que a gente pode se dar o luxo na área médica, né? Um dos pilares da inovação é a tranquilidade para errar. Só que na medicina a gente não tem muita tranquilidade para errar, né? Então eu imagino, eu queria saber como é que foi você, como aluno de medicina, interagindo com pessoas que estão muito mais habituadas, por exemplo, do pessoal de design, que está muito mais habituado a essa dinâmica de aprender pelo erro, você, como representante da área médica, tendo que interagir com essa dinâmica e falando, olha, mas peraí, aqui a gente não pode errar. Não sei, você chegou a ter algum momento, assim, de embate nesse sentido? Eu diria não de embate, mas eu acho que o médico acaba assumindo a posição de liderança nesse quesito. Porque a gente que acaba conseguindo entender qual que é realmente a realidade ali no momento. De fato, muitas pessoas, quando não trabalham com o pessoal da área da saúde, inclusive acabam desenvolvendo soluções que nem funcionam, nem são aplicáveis no nosso contexto, por desconhecimento de como é a realidade mesmo dentro do mundo da saúde. Então, acho que um médico, na verdade, tem um papel muito de liderança nesse momento. Quando a gente vai e fala, ó, calma, isso não dá. Em todos os grupos que eu trabalhei, o médico tinha essa posição mais central, do tipo, ó, isso aqui é muito legal, mas realmente não vai ter como a gente fazer acontecer. Fosse eu no papel de aluno, fosse outros médicos, a gente acabava consultando, né? Eu fiz um trabalho dentro da geriatria, por exemplo, para reduzir queda em paciente hospitalizado. Com o pessoal da Poli, da engenharia, foi uma das disciplinas de biodesign que eu fiz aqui no Brasil. E em todo momento a gente consultava um professor meu da geriatria para a gente avaliar o que já existia no mercado, se fazia sentido ou não, e era sempre ele ditando essas coisas, a gente não tem muito como questionar, assim, eu acho que para esse público é até meio, como eles não têm tanta vivência, né, eles nem questionavam muito da experiência que eu tive, tá, não sei, pode ser que existam outras realidades, mas a experiência que eu tive, a palavra final acabava sendo do profissional de saúde, nesse sentido. Perfeito, mas pode, por favor, Nathan. Não, a minha pergunta ia muito nessa linha, que eu acho que a Raquel já fez, então eu só vou complementar, que assim, dito isso, a gente ainda tem uma postura do médico ser um profissional muito tradicional, né? Então, no modo tradicional do jeito de pensar, até porque ele resguarda isso, quer dizer, você não vai prescrever um remédio que não foi testado no ensaio clínico gigante, que foi validado. Então, para você validar uma informação, você precisa passar por todo um processo de ciência que é muito específico. E é diferente, por exemplo, de você validar um projeto numa startup, né? Então, como que você convenceu os seus professores e os seus pares que tinha espaço, apesar de você não fazer um trabalho duplo cego, randomizado, como se faz para você comprovar um tratamento ou outro, mas que tem outras soluções e outras coisas em medicina que não precisam passar por esse processo tão moroso. Então a gente precisa sair de um lugar e ir para outro. Como que você lidou com isso e convenceu os seus pares? Hein? Porque eu acho que quando você fala disso, você está pensando mais nas biotechs, mais hard science, né? Dessas aí que realmente vai. Mas eu acho que muito da inovação, às vezes, é trabalhar com processos mais simples, né? Eu acho que muito do que eu vi foi qual a maneira mais simples de eu otimizar um serviço ou algo que já acontece dentro do sistema de saúde. Muitas das soluções que a gente acabou desenvolvendo, eu acho que o que eu vi, né, de serem desenvolvidas, elas não exigiam tanto desse tipo de, eu acho, de burocracia, justamente por serem mais simples, assim. Eu vi, por exemplo, inteligências artificiais que eram utilizadas para reduzir o tempo de atendimento no paciente, com base em um questionário que ele respondia antes de ser atendido na fila de espera. Esse tipo de coisa, eu acho que é algo que não precisa de uma validação tão grande quanto quando a gente fala daquelas realmente biotechs mais voltadas para novos dispositivos na área da saúde ou novos medicamentos. Isso sim, não tem como fugir. Aí eu tive até eu participei de uma disciplina lá em Harvard exatamente sobre isso, que o tempo geralmente que demora para desenvolver esse tipo de dispositivo na área da saúde lá nos Estados Unidos é algo em torno de 9, 10 anos.
E não tem muito como fugir disso, é um tempo que demora mesmo. Mas acho que aqui no Brasil tem tanta coisa mais simples que a gente pode trabalhar com inovação, sabe? Tem tantos mecanismos mais baratos e mais simples que a gente pode, com pequenas mudanças, interferir tanto na experiência do paciente, que eu acho que vale muito mais a pena investir nesse tipo de tecnologia, sabe? Amigo que trabalha em startup e a visão essa é muita visão dentro dessas empresas. Qual que é a maneira mais simples de eu resolver um problema que é o problema mais doloroso daquele paciente, sabe? Muitas vezes não é algo super rebuscado, novas tecnologias que a gente precisa desenvolver. Muitas vezes é um serviço que a gente muda uma ou outra coisa do jeito que já acontece, e isso otimiza todo o serviço e reduz o custo do hospital, sabe? É interessante você falar porque quem está acostumado à pesquisa clínica sabe que para qualquer coleta de dados de prontuário a gente precisa de uma aprovação de comitê de ética, né? Então, talvez se a gente tivesse um comitê de ética para MVPs em saúde, talvez agilizasse um pouco o processo de inovação na saúde, né? Mas acho que esse é um grande desafio, assim, nessa parte de techs voltadas para devices, dispositivos em saúde. Eu acho que é um dos grandes desafios, por isso a gente tem um pouco dando certo, eu acho, startups nesse sentido. Porque o vale da morte, como se diz, assim, né, nessas startups é muito maior. Porque você pode trabalhar, né, Cauê, pelo que eu estou entendendo, tanto com produtos, né, que aí é o que você chamou de hard science, mas você pode trabalhar com processos, né, que envolvem pessoas, né, que envolve como se fosse uma linha de produção. Exato. E nesse sentido, teoricamente, você não tem um custo embutido, né, você não tem processos de regulamentação, né, tão avançados, você não precisa fazer esses clinical trials, digamos assim, que demoram tanto e custam tão caro, né, então você consegue otimizar e se a proposta é justamente melhorar a qualidade de vida do paciente, né, ou propor saúde para a comunidade, você consegue até fazer um empreendedorismo social, né, bastante legal, né, que eu acho que depois vai uma pergunta para a Raquel daqui a pouquinho. Cauê, você gostaria então de se despedir, que eu sei que você está aí apressado, alguma mensagem que você queira deixar para a gente, umas considerações finais, e aí a gente segue por aqui também. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bom esse papo, queria pedir desculpa também pela conexão aqui, foi horrível, mas agradecer, foi muito legal o que eu consegui ouvir e participar. Acho que a gente vai ter mais oportunidade de trabalhar juntos, né? A gente já conversou, o Thiago já conhece o HackMed também, já me apresentou o projeto do Scholars que vocês estão criando. Acho que trabalhar com inovação é isso, é unir forças para todo mundo caminhar juntos. Acho que tem que ser ganha-ganha, não tem muito jeito. E queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês e me desculpar também pela correria e pela internet. Imagina, Cauê, a gente que agradece, acho que é isso aí. Na verdade, essas conversas que a gente tem, em qualquer momento que seja, existe um enriquecimento muito grande, né, de todas as partes. Não que nós temos idades muito diferentes, né, mas você já faz parte de uma outra geração, na minha opinião. E eu, a Raquel, o Natan, a gente está numa geração intermediária, me parece, né? E várias coisas podem ser trocadas e conversadas, e novamente, é algo muito enriquecedor que eu espero sim que a gente tenha oportunidade de conversar novamente e fazer projetos em conjunto. Muito obrigado, viu, Cauê? Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Cauê. Bom plantão. Bom plantão. Um abraço. Valeu. Já estivemos lá. Já passamos por isso. Obrigado, Cauê. Deixa eu tirar ele aqui. Muito bem. Raquel, eu acho que eu gostaria já de continuar nesse assunto, perguntando então sobre esse empreendedorismo social, né? Como que é possível empreender na área social? Ainda mais em medicina, né? Em medicina. A gente, bom, onde existe crise, existe oportunidade, né? E saúde, a gente está escancarando as nossas deficiências de saúde agora, né? E, enfim, acho que quem tem o privilégio de atender pacientes das mais diversas realidades, especialmente no setor público,
tem a capacidade e se dedica e se empenha nesse sentido, tem a capacidade de enxergar diversas deficiências e pensar em soluções, né? Então, a gente tem, na minha visão, problemas estruturais importantes em saúde que conversam desde entre deficiências de educação, de acesso, de motivação. A nossa saúde como um bem coletivo, né, ela reflete bastante a desigualdade no Brasil. Então, na verdade, problemas a serem resolvidos não faltam, né? O que eu acredito que falta é, primeiro, uma motivação genuína, né, e nesse aspecto eu acredito muito nas gerações mais jovens, que são muito mais motivadas a resolver problemas sociais, inclusive no campo de saúde. Oportunidades não faltam, inclusive investimento em empreendedorismo de impacto também não falta, né? O que falta é execução, boas ideias e execução, né? E para isso é fundamental a gente ter o paciente no centro, né? A gente se colocar no lugar do paciente, enfrentar, entender os desafios que eles enfrentam, as limitações que eles têm, e a partir daí propor soluções. E, claro, propor soluções, né, a gente vê muito isso, né, entre os médicos a gente tem um monte de ideias interessantes, mas o processo de desenvolvimento de uma ideia é algo que precisa de um certo preparo, né. E aí eu vou aproveitar e dar o gancho para a próxima pergunta do Natan. Natan, eu me formei em 2001, você se formou em 2002, Thiago, não sei, não lembro direito, 2003, 2004? 2003 que você se formou. E a nossa graduação foi muito parecida, né? Muito voltada para o conteúdo, né? E pouco, ainda naquela época, voltada pelo desenvolvimento de habilidades para a gente propor soluções, né? E como, uma vez propondo soluções, como testá-las, como implementá-las. Então, Natan, ainda continuando com a sua experiência com médicos do Brasil inteiro, nesses programas, tanto o Médicos do Futuro quanto o Experiência Sírio-Libanês, o que você diria hoje para esses alunos que são habilidades a serem desenvolvidas para que a gente possa, de fato, causar impacto e inovação em saúde? Eu acho que, assim, a gente tem algumas coisas que a gente esbarra no currículo médico que a gente precisa ter, né? Então, é aquilo que ele falou dos hard skills, uma coisa que não tem jeito, as coisas dos grandes trials que a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa lidar com ciência e a gente precisa saber interpretar os dados, né? Então, isso a gente não tem como escapar. Eu acho que isso é extremamente importante, inclusive nesses tempos de fake news e fake ciência e tudo isso. Eu acho que, pegando uma coisa que eu tinha falado um pouquinho antes, o médico, ele é muito agora o gestor do conhecimento, no sentido, vem alguém e aí você auxilia de como chegar, como você divide as responsabilidades do tratamento, como você divide o conhecimento. Então, para começar, a gente não tem como escapar disso. Então, eu acho que uma formação sólida do ponto de vista técnico, a gente não tem como escapar. Agora, eu acho que é um desafio para as escolas médicas incorporar toda essa parte que o Cauê trouxe para a gente, que na verdade são coisas que ele desenvolveu, ele foi atrás, é fantástica a trajetória que ele tem, tudo que ele construiu até hoje, mas você viu como o próprio Thiago falou, que isso não foi uma coisa que estava fácil, né? Ele não tinha um caminho a ser trilhado na faculdade. Ele teve um mentor que o ajudou a lidar melhor com as angústias da faculdade, mas não tinha um caminho de, se eu quiser empreender, o que é empreender, quais são os skills que eu tenho que ter. Então, o que é design thinking, o que é tudo isso, o que é, né? Então, eu acho que isso é um desafio da escola médica. Não que todo médico deva ser empreendedor, eu acho que se você quer ser um cientista de bancada, está fantástico, se você quer militar na unidade básica de saúde do SUS, fantástico, se você quer sentar no consultório particular, fantástico, mas mesmo assim, se você tiver
alguma coisa que te guie ao longo da faculdade, inclusive para te auxiliar nisso, quer dizer, você quer empreender no seu consultório ou não, hoje com o mundo digital, como você faz isso? Então, eu acho que tudo isso, desde querendo ou não ser desenvolvedor de uma startup, mas deve fazer parte do currículo médico, isso de você saber o que é empreender, quais são os skills que você tem que ter, tudo isso que o Cauê traz para a gente como se fosse uma coisa óbvia, mas a gente vê que é um desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso a gente ainda tem um caminho gigante para trilhar dentro das universidades, dentro das faculdades. Não sei se vocês que são meus contemporâneos e que também lidam com a faculdade até hoje, né, dão aula, tudo. Eu era até no passado mentor de aluno de graduação também, a gente teve experiência aqui no Sírio, a gente vê que muitos currículos ainda são engessados. Você pode ensinar a medicina de jeitos diferentes, tem o Program-Based Learning, a gente tem os Blended Learnings hoje, metade online, metade não, você pode aprender a fazer uma cirurgia remota, com robótica, você pode usar um holograma para aprender anatomia melhor, mas ainda assim a gente está usando a tecnologia para hard skills, né? Eu acho que outro modo de ensinar, outros pensamentos ainda patinam muito no currículo médico. Perfeito. Eu acho que, complementando um pouco, Raquel, hoje em dia se fala muito da metodologia ativa, né? Não necessariamente o PBL, que você tem um problema e você tem que resolver o problema. Mas, de fato, eu acho que a gente adquire muito mais o conhecimento e retém o conhecimento, né, se a gente fizer aquela coisa, né? E se a gente, de fato, participar do projeto. Então, na hora que a gente tem a internet, se a gente continuar tendo o professor numa live falando sobre a opinião dele, não tiver a participação do aluno, né? Se esse aluno não interagir e ele falar com os colegas e eles produzirem o conhecimento, claro, pode ter um tutor para ajudar, né, para moderar, para orientar e encaminhar a discussão. Mas se essas pessoas, né, não correrem atrás, então, do problema e elas tentarem discutir e aí sim gerar uma solução, a gente vai continuar repetindo o modelo tradicional, só que agora dentro do computador, né, dentro de um ambiente virtual. Então, ou seja, eu acho que tem, claro, muita coisa, até era um tópico que, infelizmente, eu acho que o Felipe não vai conseguir nos acompanhar, mas isso era até um tópico que eu gostaria de colocar em discussão, né? Esse Covid, não vamos nem falar em novo normal, porque eu acho que nunca foi normal e também não vai ser normal depois. Mas o que no final das contas, né, esse Covid trouxe para a gente pensar, e né, o que a gente pode usar, óbvio, do lado positivo, né, já que agora a ciência, essas novas tecnologias, elas estão, pelo menos, em evidência, né, não sei se vai ser bom ou ruim, mas elas estão em evidência para a gente poder usar. Então, eu gostaria de perguntar um pouco para vocês também, voltando à pergunta, o que a gente pode aproveitar de bom, né? Claro, infelizmente muita coisa ruim aconteceu, é lógico, mas como que a gente pode enxergar isso por um lado positivo e poder desenvolver, então, a educação médica, desenvolver a pesquisa? Perfeito. Bom, eu acho que, tirando, claro, todas as fatalidades de uma pandemia como essa, eu acho que a gente tem um saldo que, se a gente souber, a gente pode usar isso de uma forma positiva. A primeira coisa é como a saúde não está desconectada de todos os outros aspectos que a gente tem. Então, quando a gente viu o impacto da economia, da saúde na economia, a gente viu como a educação de um país é afetada pela saúde, são coisas interligadas demais para a gente ignorar. A gente também vê a saúde como um bem comum. A saúde de um depende da saúde de todos, né? Outra coisa é como o investimento em ciência não pode ser só depois do problema, né? A gente precisa ter uma base forte, a gente precisa ter... Não adianta palmas, né? Os cientistas que lutam por uma bolsa, é super difícil fazer ciência de bancada no Brasil, e eles enfrentam muitos desafios, e de repente eles viram heróis e são esquecidos no dia seguinte.
né? Então, a consciência de que é fundamental que a cultura da ciência e da saúde como prioridades numa nação, se a gente conseguir levar isso dessa pandemia, eu acho que já vai ser um saldo muito positivo, né? E tudo que a gente se reinventou, por exemplo, a telemedicina, que foi forçada a acontecer, no final, rompeu barreiras de preconceito, de preocupação, que também eu acredito que no final o saldo disso tudo vai ser positivo, né? A quantidade de gente que tinha dificuldade de acesso a um médico especialista, que agora ele está ao alcance da mão, no celular, né? Então, enfim, onde a crise é a oportunidade, né, Nathan? Queria complementar? Não, acho que é isso. Primeiro, eu gostei muito da fala do Tiago, uma coisa que eu concordo plenamente, que eu acho que a ideia de você individualizar o aprendizado, é uma coisa engraçada, que do mesmo jeito que a gente fala que o médico não pode ser o detentor do conhecimento, de todo o tratamento, a gente tem que dividir com o paciente, cada vez mais você vê que cada aluno tem um jeito de aprender, você tem que dividir com o aluno o jeito que ele aprende, não a gente forçá-lo a entender. Então as coisas são muito complementares, né, gozada, que a gente acaba transpondo uma coisa para outra. Agora, acho que o que a Raquel falou é isso, assim, a gente ficou muito escancarado, como já era há muito tempo, que os problemas que a gente tem ficaram muito mais claros com a pandemia, então, assim, todos os nossos problemas socioeconômicos ficou muito mais claro com isso, mas, por outro lado, assim, avançamos em um ano do ponto de vista de tecnologia e de capacidade de interação virtual, coisas que a gente não tinha evoluído em 10 anos. Então, tem esse ganho da gente aprender a lidar com novas ferramentas, forçado ou não, né, rompendo barreiras de tempo. Não há dúvida que a gente aprendeu a fazer reuniões com convidados internacionais que não precisaram ficar 18 horas no avião para vir dar uma palestra de 2 horas e voltar, né? Quem nunca pegou um avião para dar uma aula em Recife, ficou 2 horas, jantou no aeroporto e voltou, quer dizer, uma coisa que hoje em dia já não faz nenhum sentido, como não deveria fazer antes. Então, acho que a gente teve um ganho de comunicação, já que eu comecei falando de comunicação, eu acho que um ganho de comunicação foi, sem dúvida, uma coisa que essa pandemia trouxe. Tiago, posso fazer uma pergunta para você? Pois não. Quando vem alguém e fala assim, mas por que eu faria um curso sobre inovação, sobre técnicas de inovação, se eu não tenho nenhuma ideia? Uhum. Eu acho que posso complementar? Pode. Por que eu faria um curso de inovação? Tendo ideia ou não? Eu vou até mais longe. Eu estou sentado eu estou aqui sentado no segundo ano de faculdade. O que isso tem a ver comigo? Aí que eu devolvo a pergunta, mas eu vou continuar respondendo. Por que você precisaria ter uma ideia para fazer um curso de inovação, né? Então, na verdade, eu vejo a inovação como uma nova linguagem que a gente não está habituado, né? Assim como a gente aprendeu, eu também acho, a nossa formação foi extremamente técnica, né? Então, somos os melhores profissionais, mais bem capacitados, cirurgiões, fazemos diagnósticos super difíceis. Então, esses são os nossos skills. Também temos skills de pesquisa, né? Como fazer o melhor clinical trial possível, com o melhor nível de evidência para progredir a ciência. Então, hoje, são essas as nossas capacidades. Mas, de fato, a gente tem muito pouca capacidade de interação e de conseguir, na verdade, fazer a translação, né? O que é a translação? É a gente passar da pesquisa básica ou dos estudos dos clinical trials realmente para a beira do leito, que foi o que aconteceu de fato no Covid, por exemplo, com algumas pesquisas multicêntricas em alguns hospitais aqui do Brasil, né? Houve publicações na Lancet, New England, né? Ou seja, as maiores revistas do mundo aceitaram essas publicações nossas, porque, obviamente, a gente tem pessoas muito capacitadas, e aí que de fato surgiu alguma coisa nova, porque de uma pesquisa, essa pesquisa foi diretamente
relacionada e colocada na beira do leito. Então, algo de muito diferente, na minha opinião, aconteceu, e isso, na verdade, a gente poderia chamar de inovação. Então, assim, eu acho que a gente discutir sobre inovação, a gente discute novas maneiras de, primeiro, identificar um problema, e identificado este problema, aí sim, você sugerir soluções, mas não isoladamente, em grupo, com diferentes habilidades. Então, você tem o médico, você tem o designer, você tem o engenheiro, você tem o enfermeiro, ou seja, e mais, você tem o investidor, você tem quem vai usar, então, de repente, os próprios pacientes, uma associação de pacientes. Então, na minha opinião, para a gente conseguir, de fato, verdadeiramente, avançar a tecnologia nacional, a pesquisa e, por que não, o próprio ensino médico, a gente tem que saber conversar essas diferentes línguas, a gente tem que entender essas diferentes linguagens, né? A gente está falando toda hora aqui de pluralidade, né? A gente está falando de colaboração, e eu não vi outra forma de se conseguir construir algo sem a gente poder colaborar e ter uma colaboração aberta, né? Uma colaboração honesta. Então, essas seriam as minhas considerações. Por que inovar ou por que fazer um curso de inovação? Para a gente realmente ficar de frente a novas dificuldades ou a novos pensamentos, pessoas que não pensam exatamente que nem nós ou que vivem no nosso mundo, né? E aí até gostaria de retornar a pergunta como fechamento para vocês, e também como considerações finais por causa do nosso tempo. O que vocês enxergam desses alunos, né, do Médicos do Futuro, da experiência sírio-libanês? Quais são as angústias deles? O que eles estão procurando hoje, né, em um mentor, né? O que eles estão atrás de aprender para, de repente, poder contribuir com a formação deles? O que vocês sentem? Para você, Nathan. Em primeiro lugar, como é muito heterogêneo o nosso contato, eu acho que, apesar de tudo que a gente falou até agora, eu acho que a maior busca é pelo conhecimento, e pelo conhecimento de qualidade. Eu acho que isso, o que eu acho fantástico, que eu acho que tem que ser a base de tudo mesmo, né? Então, eu acho que a busca pela qualidade do conhecimento, como eu vou me desenvolver melhor do ponto de vista técnico, é uma coisa que sem dúvida, é uma angústia, como eu vou fazer isso melhor. Agora, uma outra angústia é como eu vou me desenvolver ao longo da faculdade, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. E eu acho que é uma busca extremamente interessante. Né? Aí saindo um pouco da inovação, como a gente estava falando, indo um pouco para o outro lado, mas que passa por novas maneiras de pensar, é isso, assim, como eu posso ser uma pessoa melhor para gerir melhor o meu tempo, para gerir melhor o meu conhecimento, para que eu tenha uma carreira mais produtiva e, em última instância, eu cuide melhor do meu paciente ou faça com que o meu tempo seja melhor aproveitado e eu seja uma pessoa melhor. Então, eu acho que vem muito isso de querer fazer a diferença. É uma coisa que é muito bonito de ver, é essa vontade de fazer a diferença. Assim, não, porque se eu estou aqui não é para só sentar e fazer tudo igual todo dia, sair de casa e voltar. Então, eu quero fazer diferença e com conhecimento de qualidade e com quais outras ferramentas que eu preciso buscar para fazer diferença como médico, como profissional. E a minha visão também, complementando um pouco o que o Nathan falou, é que ao mesmo tempo em que eles têm essa sensibilidade e essa preocupação em, de fato, fazer alguma coisa de impacto, eles também, talvez até como um reflexo dessa preocupação, dessa empatia, eles também têm muito receio do sofrimento, né? Que, queira ou não, ser médico é se expor mais ou menos ao sofrimento e talvez compartilhar esse sofrimento. Então,
o que eu vejo também, e aí voltamos para a questão da saúde mental, do autocuidado, é a necessidade de desenvolvimento de habilidade de empatia e de autocuidado em termos de saúde mental, e entender que o sofrimento, no fundo, é um sinal de compaixão, de empatia, e faz parte da clínica médica. Bonitas palavras, Raquel. Eu acho que é interessantíssimo, né, que a gente fala de inovação ou tecnologia de um lado e tem que falar de empatia, né? Então, são coisas que parecem tão opostas ou extremos, né, mas que, na verdade, elas também têm que caminhar em conjunto, né? A gente não consegue desenvolver ciência, pesquisa sem empatia também, né? A gente não consegue ensinar sem ter empatia, e concordo, e a ponta final, na verdade, é sempre o paciente, né, que às vezes a gente discute tanto e parece que o mais importante de tudo não né, o foco no paciente. Bom, eu achei interessantíssima essa discussão, acho que outras inúmeras discussões virão, né, atividades que Médicos do Futuro, que está aí, Scholars in Medical Innovation. A gente vai conversar mais, a gente vai deixar à disposição, né, alguns links para o pessoal que tiver mais interesse poder se aprofundar no assunto também, né. Gostaria de abrir para considerações finais, então, Raquel, Natan. Eu fico muito feliz. Eu só queria... Por favor, Natan. Não, por favor. Eu fico muito feliz de que iniciativas como essa estejam acontecendo, enfim, eu acho que é um processo de evolução da nossa prática, isso é muito bom. Obrigada, Thiago, pelo convite. Eu também só queria agradecer, Thiago, queria agradecer o Cauê que participou também, convidar todo mundo, os alunos que estiverem assistindo a participar do Médicos do Futuro, só colocar Médicos do Futuro no IEP, no Google, que você acha na hora, a gente deixa o link aqui depois, mas vai ser muito do que a gente falou aqui vai ser discutido lá também, e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, aprendi muito, como sempre, ouvindo vocês, ouvindo o Cauê, e eu acho que é assim que a gente melhora. Bom, então é isso, pessoal, muito obrigado novamente aos palestrantes, Natan, Raquel, que ficaram até o finalzinho. E eu acho que é isso, é algo muito gratificante para a gente, né? A gente se diverte também, conversando, discutindo, trocando informação, trocando novas ideias, e eu acho que é esse, de fato, o espírito, né? Se a gente pode falar em inovação, alguma coisa, essa é uma coisa muito boa que vem para a gente e que pode acrescentar bastante. Então, né, boa noite a todos os participantes, aos ouvintes que ficaram aqui com a gente até o finalzinho, e nos vemos no futuro. Em breve. Obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.